Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternal. Lições Fraternais. Lembrando da rádio, esquecendo do plural, né? Então vamos lá, Lições Fraternais. Hoje nós vamos para o capítulo 87 do Espírito da Verdade. Só para lembrar aqui que a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais. Então, dá uma entrada lá no site. O site aparece aí para vocês. O texto que nós vamos ler está logo abaixo. Dá uma olhadinha lá, acompanha. Caso você não tenha o livro Espírito da Verdade, não tem motivo para não lê-lo. Abaixo do vídeo aqui está o texto escrito, que eu farei a leitura hoje. Então, compartilha, passa o site para alguém. Não só o programa Lições Fraternais, mas tem o Evangelho no Lar, para quem não sabe, não está habituado a fazer, faz conosco, vai ser um prazer enorme. Então, capítulo 87, Rogativa do Estômago. Sou a porta de sua sustentação, conserve-me limpo. Posso trabalhar com segurança, não me incline à desordem. Muita vez clama você contra a carestia e despende somas consideráveis para desajustar-me as funções e conturbar-me os serviços. Não me encha de excessos. Carregando peso desnecessário, é possível venhamos a cair hoje mesmo. Não me faça depósito de condimento demasiado. Obedecendo às leis orgânicas, transmitirei ao meu próprio sangue os venenos que você me impuser. Não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei sua própria cabeça. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. Pequena draga para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. Não desejo e nem posso alimentar-me exclusivamente com recursos celestes. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Tenho comigo a chave da sua própria harmonia. Não me diga que morrerá de fome porque não disponha de mesa lauta. Por amor de Deus, não ouvide que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante e que nós não viemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. André Luiz. Muito bem, rogativas do estômago. Ele faz menção ao Evangelho no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e tem 8, convidar os pobres e os estrupiados. Aqui já podia abrir um parênteses para dizer assim, Daniel, nós já vimos esse capítulo, vai repetir, vai falar a mesma coisa, vai falar de chamar os pobres e estrupiados para a festa. Sim, foi lá no capítulo 85 do Espírito da Verdade, na Prece do Pão, um texto de Meimei, né, onde ela relatava por onde ela passou, como se fosse a história de um pão que ia passando por várias situações, onde ela via pessoas necessitadas, pessoas passando fome, pessoas aguardando um pão e que não tinham nada para comer. Aqui nós vamos por o mesmo caminho, só que agora é o inverso, a rogativa de um estômago. Ou seja, o que André Luiz, a ideia principal que ele vem falar aqui para nós vai ser equilíbrio. O Evangelho fala muito de equilíbrio. Não taxativamente. Você não vai achar uma frase dizendo assim, tem equilíbrio na sua vida, por exemplo. Você não vai encontrar isso no Evangelho. Mas no contexto, nas entrelinhas, na interpretação que a gente faz de cada leitura do Evangelho, o que ele vem pedir na verdade? Equilíbrio, parcimônia, moderação. Ele vai pedir isso em tudo. Em tudo que a gente precisa fazer, a gente vai ter que ter esse equilíbrio. E veja só, aqui ele vai falar do item 8, convidar os pobres e os estrupiados, só que lá no capítulo 85 nós falamos no item 7, e nesse o item 8, que na verdade ele é a explicação do item 7. E o que ele quer dizer em suma? Tenha no Evangelho, tem o texto de hoje. Exatamente isso, todos os excessos que nós cometemos. E com o estômago não é diferente, pela boca. Né? Nós somos um animal, um tipo de animal no reino animal, né? Passamos pela evolução, agora estamos no reino hominal, ou seja, de homens, seres humanos. Mas veja só,
Quando a gente se sensibiliza, a gente vê algum vídeo, aqueles de natureza, que relata um animal fazendo a caça, uma leoa caçando, um tigre caçando, enfim, o que seja. Para que ele caça? A gente fica com dó daquele animalzinho, normalmente um cervo é morto, né, alguma coisa assim. Aí a gente fica com dó, fala, coitadinho, matou o bichinho. Mas é estritamente para necessidade fisiológica daquele outro animal predador. Ele se alimenta, ele se satisfaz e acabou. Ele só vai fazer outra caça quando ele realmente estiver com fome. Ele não mata pelo prazer, ele mata pela necessidade. E o matar aí é um campo diferente do nosso. Nós não precisamos matar uns aos outros para nos alimentar. Já passamos há muito dessa fase. O animal ainda assim é pela sua sobrevivência. Então, para ele, por conta daquilo, não existe uma punição, porque ele não tem essa noção moral. Nós já temos, por isso a nossa evolução. Então, aí que acontece, aí que entra a nossa gula. Porque nós comemos em excesso, nós passamos os nossos limites, nós extrapolamos. Quantos de nós, às vezes, mesmo já abastados de comida, mas um docinho eu aceito. Uma sobremesa agora cairia muito bem. Não é verdade? Depois de se empanturrar. Então é esse excesso que ele vem falar. Por quê? Está faltando equilíbrio. Onde tem excesso, tem ausência de equilíbrio. Né? O que está em excesso está faltando o lado do equilíbrio. Então é a ganância pela comida, a ganância por aquilo, pelo prazer, pela satisfação de comer em excesso. E aí entra aquela frasezinha que a gente já conhece também. O peixe morre pela boca. Por quê? Se você der muita comida, ele vai comer até morrer. E a gente, muitas das vezes, se assemelha a isso, que a gente come até se empanturrar. E qual a necessidade disso? É um prazer meio que mórbido, porque aquilo pode me acarretar em enfermidades, aquilo pode me fazer muito mal. Eu necessito tomar água, mas posso tomar 10 litros de água de uma vez? A água é natural, a água é um fluido maravilhoso. Sim, mas se eu tomar em excesso, vai me fazer mal. Essa é a racionalidade básica. Parece que a gente está falando óbvio, mas é o que nos falta muitas das vezes. E aí, André Luiz vai nos chamar a atenção quando ele diz assim, não me encha de excessos. Aqui ele já não está falando só da comida. Carregando o peso desnecessário, é possível venhamos a cair hoje mesmo. Ele está falando mais além, ele não está falando só da comida, de todos os excessos que nós praticamos. É muito sabido, Divaldo Franco tem várias obras literárias sobre o assunto, sexo em demasia, né? Pessoas que são obstinadas, são obcecadas pelo sexo e não têm uma vida regrada. Pela comida, pelo prazer da comida, são gananciosos. A gula, né? A gente conhece através de, como outras religiões tratam, pecados capitais. A gula é uma delas, é uma forma de um excesso. Então, vai vendo como a gente vai se excedendo em situações que a gente acha que isso não tem problema, mas isso me acarreta. Porque eu tenho que cuidar desse corpo também. Eu tenho que alimentar o espírito, mas eu tenho que alimentar o corpo também, mas não de excesso. Para tudo isso eu vou ter que ter equilíbrio. E aí, quem leu ou quem viu o filme ou o livro Nosso Lar, vai se lembrar, mais fácil visualizar, quem assistiu o filme, naquele trecho que André Luiz, quando ele chega no umbral, ele estava lá e passava alguns espíritos por ele e dizia o quê? Suicida, suicida, suicida. Repetia isso insistentemente para ele. E ele dizia, eu não me suicidei, eu não me suicidei. E ele não entendia a razão daquilo. Mas aí, com o tempo, com a vontade de percepção dele, com a vontade de esclarecimento de tudo aquilo que lhe acontecia, ele começou a fazer um regresso na memória dele, e aí ele lembrou a vida que ele levava. Aí ele levava uma vida desregrada com bebida, ele levava uma vida desregrada no meretrício, ele convivia ali com algumas meretrizes, e aí ele foi se perdendo. Então, por isso, aqueles espíritos umbralinos diziam para ele o quê? Suicida, suicida, porque ele foi se matando aos poucos. Então, ele foi um suicida indireto. Ele não foi lá e não cometeu o suicídio dando um tiro na cabeça ou se enforcando, algo do gênero, nada disso. Ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele foi se suicidando através da ausência do equilíbrio, a ausência da parcimônia.
que faltou para ele. E onde ele excedia? Ele excedia no sexo, ele excedia na bebida, ele excedia no cigarro. E ali ele foi se excedendo. Então aquilo, o que estava sendo, na verdade? Um suicídio indireto. Aos poucos ele estava se matando. Tanto que ele teve um problema gástrico. Ele morreu por decorrência de uma hemorragia no estômago. A bebida, a comida, tanto que no filme é visto, ele está almoçando e de repente ele passa mal e ali ele vai para o hospital, mas acaba desencarnando. Então veja como esses excessos que a gente acha que isso não faz mal, não, mas eu bebo socialmente. Qual o parâmetro de beber socialmente? Né? Esse é o limite, a gente tem que ter um limite. O item 6 desse capítulo aqui, rogativa do estômago, não me dê bebidas alcoólicas, é o estômago pedindo, não me dê bebidas alcoólicas. Por quê? O álcool altera o nosso organismo, uns mais, outros menos, uns já estão mais habituados, outros menos, mas altera o nosso organismo. O item 7, rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. O que ele quer dizer aqui? O remédio, a gente sabe que é uma droga. E qual a diferença do remédio para o veneno? A quantidade. E por que no alimento também a gente não leva essa questão? E não só no alimento, em todos os outros sentidos da vida. O equilíbrio, novamente, sendo redundante e repetitivo. O equilíbrio. Então, como disse agora, nessa frase do exemplo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a dosagem, para nós também. Na bebida, na alimentação, nos nossos interesses, nos nossos anseios, nas minhas vontades. Tudo isso eu vou ter que colocar equilíbrio. E aí a gente lembra, né, que às vezes a gente dorme demais. Preciso dormir. Tudo bem, o corpo realmente físico ele necessita do descanso, o cérebro necessita descansar, necessita daquele momento de repouso. Mas só dormir também não adianta, só dormir não é o caminho, não é a solução. E aí a gente remete também, quando a gente começou aqui nesse livro, O Espírito da Verdade, lá nas primeiras lições, na verdade na número 2, que Emmanuel nos ensinou sobre o excesso e você, desse mesmo livro. Então, o que a gente tem demais em casa, e aí não só falando da comida, dos excessos que nós cometemos, mas eu tenho lá 5, 7, 10 blusas. Eu não vou usar 5, 7, 10 blusas ao mesmo tempo. Se eu doar uma, vai me fazer falta? Lembra, é esse mesmo propósito, porque aquilo que excede em mim tem falta no outro. Essa é a lição. E aí vem aquele do Evangelho dizer o quê? A caridade sem retribuição. Por isso, chamar os pobres estrupiados por uma festa. Por quê? Eles jamais terão como nos retribuir. E é lógico que Jesus não está falando para você chamar mendigos para a sua festa. Não é nesse sentido, é figurado. Mas é que para que criemos essa noção de caridade pura e simples, caridade sem retribuição, que é a essência da lição de Jesus. E aí, qual a reflexão que você faz sobre esse tema? Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui, foi muito bom a sua companhia comigo hoje, mas eu te espero para o próximo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.